Olá, seja bem-vindo a mais um dia onde vamos analisar a palavra de Deus. Eu estava já com saudade, porque tem se tornado uma rotina maravilhosa. Um dia onde nós paramos um pouquinho para analisarmos o quê? A palavra de Deus, com o intuito de tirarmos vida e vivermos de fato e de verdade. Hoje o tema está maravilhoso. O tema de hoje é mãos à obra. Mãos à obra. Abra comigo Ezequiel 37, do verso de 1 a 14. Ezequiel 37, do verso 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu, o Senhor, sou. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabeis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e sabereis, eu vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Até aqui a palavra de Deus. No sábado, lá na igreja, terminamos de concluir toda a nova fiação da igreja. Conversando com o senhor Aparecido, o responsável por isso, nós chegamos na seguinte conclusão: que uma obra sem a ferramenta correta seria impossível de realizá-la. Você já imaginou ter que apertar um parafuso sem uma chave? Sendo assim, uma construção, todos os operários precisam da ferramenta certa, da ferramenta correta. Sendo assim, tenho visto que vivemos dias difíceis, em um período no qual o espírito da apatia tem seduzido muitos cristãos.
A nossa época tem sido marcada por uma apatia espiritual jamais vista. A igreja tem se tornado cada vez mais insensível. Mas, pastor, o que é apatia? Bem, apatia é uma condição psicológica designada por um estado emocional de indiferença. É um estado de indiferença. Você já imaginou não conseguir se colocar no lugar do outro? Isso é apatia. Ouvir a palavra de Deus e não ficar comovido, isso é indiferença. E o cristão descuidado sempre estará à mercê desse pecado. Lemos Ezequiel. Olhe para o contexto agora de Ezequiel, no capítulo 33, lá no verso 30. Olha só, olha o que vai nos dizer. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouve qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Meu amado, o povo ouvia Ezequiel, e deveria ser, sim, uma bela de uma pregação. Mas aquele povo não se incomodava mais. E pior, aquele povo estavam debaixo do jugo da Babilônia. Para o povo de Deus, o prazer do pecado estava mais gostoso do que andar com o dono do mundo. Eles não se importavam mais. Eles não se importavam mais se viviam em péssimas condições. Se eram açoitados, se eram estuprados, se eram abusados e se eram mortos. Sabe por quê? Porque eram indiferentes. Irmãos, não vivemos diferentes. Não vivemos. Veja, a quarentena tem nos ajudado bastante nisso. Mas a graça de Deus pode nos ajudar. A quarentena tem feito a igreja indiferente por colocá-la somente em casa. Mas nós precisamos sair para expulsar, para colocar a mão na massa. Precisamos agir. Mas precisamos agir também com a ferramenta certa. Então hoje, meus amados, hoje veremos que Deus convoca a sua igreja para uma boa obra, Deus nos dá a ferramenta certa e Ele mesmo conserta o mundo do pecado da apatia. Veja aí, a primeira ferramenta que Deus nos dá está no verso de 1 a 3. Diz, veio sobre mim a mão do Senhor. Deus vai para cima de Ezequiel. Meu amado, quem é a ferramenta aqui? Qual é a primeira ferramenta aqui? É Ezequiel. Eu sou a ferramenta que Deus convoca. Somos convocados por Deus. O cristão é chamado para a boa obra, meu irmão. Para agir, para falar, profetizar. Mas vamos agir aonde, meus irmãos? Esse serviço ocorrerá muitas vezes em lugares difíceis. Veja ali no verso 1 ainda. E me deixou no meio de um vale, no meio de um buraco. Somos enviados para um buraco em situações desagradáveis. A ferramenta aqui, inclusive, ela é dinâmica. Ela não é estática. Por que ela é dinâmica, pastor? Porque Ezequiel não ficou parado.
Ezequiel andava pelo meio daquele mundaréu de ossos. E veja, ele andava de tal maneira que ele percebeu que os ossos eram muitos e estavam sequíssimos. Era uma imensidão morta, destruída, desfigurada, que havia sido morta há muito tempo. E esse é o nosso trabalho, irmãos. Devemos sim, na hora certa, sairmos para cuidar dos drogados, dos órfãos, das viúvas, dos idosos. Esse é o trabalho da igreja, cuidar dos que estão dentro da igreja e cuidar daqueles que estão lá fora. Nós não podemos ser indiferentes, nós não podemos ser apáticos. Então, meus amados, qual é a primeira ferramenta? É você. Se você foi salvo, regenerado, se você já confessou o nome do Senhor Jesus, se você já entregou a sua vida a Ele, você está sendo convocado hoje. Uma vez um grupo chegou lá na igreja, falou, pastor, só queremos ouvir. Só queremos ouvir. Não queremos fazer nada, nem ter responsabilidade aqui. Eu falei, meu irmão, então essa igreja é uma igreja errada para vocês, porque Jesus vai te convocar para a boa obra. Você entende isso? Você tem expulsado do seu coração o egoísmo, a indiferença, a insensibilidade, e você tem conseguido se colocar no lugar do outro? Então, a primeira ferramenta é você. E qual seria a segunda ferramenta para conseguirmos expulsar o espírito da apatia e da indiferença? Segue aí no verso 4. Leia comigo. Disse-me ele, profetiza estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Meu amado, então qual é a segunda ferramenta? Se você está sendo convocado, o que Deus vai lhe dar para agir? A palavra dele. Veja, disse-me ele, profetiza estes ossos. Você entende que a obra precisa ser feita com a pregação do evangelho? Mas essa pregação, ela tem conteúdo? Será que eu preciso ir para um instituto, para um seminário? O que eu preciso para pregar? Eu tenho que sonhar com alguma coisa? Eu tenho que... qual é? O conteúdo continua, veja o verso 5, a palavra vai nos ensinar que a nossa pregação tem um conteúdo específico e estipulado, estabelecido por Deus. O verso 5 vai dizer, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Irmãos, esse é o conteúdo. O conteúdo é sairmos por aí para dizer às pessoas, se você não tem o Espírito de Deus, você ainda não está vivo. Se você não tem Cristo, você ainda está morto. Se você não tem Cristo, você ainda não é filho de Deus. Você não foi adotado. Você está vivo biologicamente, mas espiritualmente morto. E se você morrer biologicamente, você eternamente perecerá no inferno. As pessoas precisam saber disso. As pessoas que estão aí entregues à lascívia, as pessoas que estão entregues à cobiça, as pessoas que estão jantando o pecado todos os dias, elas precisam saber da verdade. E a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ela tem que anunciar, ei, você não está vivo. Senta aqui, meu irmão. Você está perecendo, você está em pecado, você está morto. Arrependa-se dos seus pecados e encontre-se com o Senhor Jesus. Será que essa mensagem muda? Será que isso é muito pesado e só ficou retido no Antigo Testamento? Será que o conteúdo da mensagem ela muda no Novo? Não, porque em 1 Coríntios 15, Paulo vai nos dizer assim, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lá no versículo 11 ele diz, assim pregamos.
Meu amado, a pregação tem um conteúdo e o conteúdo é Jesus Cristo. Aquele que confessar a Jesus Cristo, este viverá. Pregue que um homem que era 100% homem, 100% Deus, atraiu a ira de Deus para sobre ele e o seu sangue nos alcançou a fim de que nós ficássemos agora constrangidos com o nosso pecado e por isso pedimos perdão, porque estávamos longe de Deus. Meu amado, nós não podemos visitar uma pessoa que não é cristã, ver a condição na qual ela está vivendo, pode ser até um palácio, mas a vida dela está em frangalhos. Eu não posso simplesmente sentar com ela, comer alguma coisa, lanchar, dar uns tapinhas nas costas e ir embora. Meu amado, eu tenho que chegar lá e dizer, nossa, apesar da casa bonita ou não, você precisa do evangelho. Você já viu como anda a sua vida? Você já viu como você corre atrás do vento? Você já viu que já está trocando de esposa, de marido pela 5ª vez? Mostre a Deus e mostre como Deus é amoroso, porque a luz do evangelho iluminará o chiqueiro da vida daquela pessoa que está apodrecendo pelo pecado. E assim haverá arrependimento. Meu amado, não fique em silêncio. Para que possamos excluir o espírito da apatia, nós temos que colocar a mão na massa. E você é convocado para isso. E você é convocado para pregar. E por último, meus irmãos, há uma terceira ferramenta. A terceira ferramenta está aí no verso de número 7. Diz assim, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava. Cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e estendeu a pele sobre eles. Meu amado, a terceira ferramenta que Deus nos dá é o Espírito que Cristo enviou para nós. Não adianta você ir, não adianta você pregar, se você não tiver uma vida com a Trindade. Cristo enviou o seu Espírito para a igreja. Enviou! Isso aconteceu em Atos 2. Nós não pedimos para que Cristo derrame novamente, porque ele já derramou. Nós precisamos ter a ousadia de buscar a plenitude do Espírito Santo. Isso não quer dizer que haja um segundo batismo. Não, meus irmãos. O batismo com o Espírito Santo é quando você se converte, e é uma vez só. Mas a plenitude você precisa se encher a cada dia. E veja, pessoas que não têm o Espírito Santo podem pregar e podem também maquiar o evangelho com falsidades. Vocês viram o que nós acabamos de ler? Enquanto eu profetizava, houve barulho, houve ruído de ossos que batiam contra ossos. E até houve tendões, parecia que estava vivo, mas ele vai nos dizer, mas não havia neles o Espírito. Meu irmão, cuidado com as aparências enganam. Você precisa ter uma vida diante de Deus, Corondel. Você precisa entender o que o Espírito Santo é. Muitos pregam o Espírito Santo completamente diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. Meu amado, você precisa entender que o Espírito Santo é o Consolador. João 14,16 vai nos dizer que Espírito é esse que vem dos 4 cantos. É o Espírito que é Deus e ele nos consola. Jesus diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. O Espírito ensina. Lucas vai dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará. O Espírito convence, mas convence do quê? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não é a sua metodologia que vai convencer o outro, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem chama, como te chamou, como me chamou, para a boa obra. E o Espírito Santo habita
e vivifica. Veja, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Meu amado, que presentão! O Espírito que ressuscitou a Cristo agora habita em você, para você levar a mensagem de Cristo e enviar o Espírito a essas pessoas que aí estão mortas. E no último dia, ver um grande exército sendo levantado, ressuscitado. Por quê? Porque você se colocou debaixo da mão de Jesus. Meu amado, você é a ferramenta certa. Não se torne apático. Você tem que pregar a palavra certa. Não seja insensível. Você precisa ter uma vida com o Espírito Santo, cheia, plena. Não seja egoísta. Meus amados, como que podemos concluir? Olhe para Cristo. Aprenda com Cristo. Jesus não foi apático, porque Ele, por livre e espontânea vontade, veio até nós. Ele se encarnou, andou conosco, e nós éramos um poço de ossos secos. Jesus não foi apático, porque Ele pregou para que pudéssemos hoje ter tendões espirituais. Jesus não foi apático, porque enviou o seu Espírito para nos vivificar. Meu irmão, você é a ferramenta. Leve a palavra de vida, esse é o poder. E tenha uma vida de verdade com o Espírito de Deus, com Jesus, o Filho de Deus, e com Deus Pai. Deus abençoe, mãos à obra e vamos nessa. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter estado até aqui. Hoje estendeu um pouquinho, mas Deus abençoe a sua vida e espero você no nosso próximo encontro. Vamos orar. Deus amado, obrigado por essa noite, obrigado por todos aqueles que estão aqui presentes. Abençoe a cada um, Deus. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.